Graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui para aprender a palavra de Deus através do Espírito Santo que nos dirige a todas as coisas. Eu quero falar hoje sobre a palavra de Deus referente ao livro de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, que se refere-se à instituição dos diáconos, que diz assim, ó: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e este, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Graças a Deus. É interessante nós entender primeiro, né, sobre a instituição dos diáconos, porque naquela época, na igreja primitiva, não havia diáconos. Mas para entender primeiro, é porque, na verdade, naquela época, não existia os diáconos. No próprio versículo ele vem falando. Mas o que é diácono? Né? Tem muitas pessoas que confundem também, às vezes não sabem. Tem pessoas que escutam essa função, né, de diácono, mas às vezes não sabem nem qual é o trabalho de um diácono. Né? Mas aqui, na igreja primitiva, por exemplo, né, vamos dizer assim que um diácono, na verdade, ele era uma pessoa que ajudava nos trabalhos administrativos da igreja e também cuidava de quem? Dos pobres, das viúvas e dos necessitados em geral. Isso era o cargo, mesmo ou a função, né, deste trabalho chamado diácono. Tá? Que aparentemente nós vemos hoje uma certa diferença nos tempos de hoje, né? Mas antigamente era isso, tá? E também é lógico que o diácono também ele prega a palavra de Deus. Nós temos referências também, né? No caso, até mesmo se for lá em Atos, capítulo 6, né, versículo 1, nós vemos lá as pregações também do diácono. E
no tempo de hoje também, a pregação. Hoje serve mais como auxiliar, né, a igreja, servir também, vamos dizer assim, também a ceia, auxiliar os pastores, né? A função é ampla hoje, nos tempos de hoje. Amém? Tem uma certa diferença que antigamente, né, tinha que era mais fazer uma parte mais da parte social, né, cuidando de viúvas. Amém? Então, vou começar aqui no versículo 1, vamos passo a passo. Amém? Que diz assim, ó: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, no livro de Atos, nós percebemos aqui que cresceu, né, muito o povo, né, a palavra de Deus cresceu, e também os discípulos, né, por causa da divulgação dos apóstolos, né, que aprenderam do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mesmo se nós for lá no livro de Atos, ali também fala sobre a descida do Espírito Santo. E interessante também que lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37, vou até lá, vamos dar uma lida, lá em Atos 2:37, que diz assim, ó, Atos 2:37. Olha que fala, ó, que no caso foi as primeiras conversões, né, que diz assim, ó: E ouvindo ele isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro, aos seus demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nos Senhor chamar. E com muitas outras palavras testificava e eu exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Doutrina que é doutrina, ensinos, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Então, muitas pessoas lá, que receberam, ouvindo a palavra de Deus, se arrependeram dos vossos pecados, né? E acreditaram na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, também através dos apóstolos, e começaram a crescer. E então vou continuar aqui no versículo 1. Então começou, olha só, então começou, vou voltar aqui no livro, no Atos 6, que diz aqui, ó: E houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, na verdade começaram houve um problema muito grande, né, devido tanto a obra começou a crescer, mas algumas coisas começaram a ficar, porque nem o caso aqui, né, das viúvas, porque elas também dependiam, né, conforme em Jerusalém, né, eles tinham, vamos dizer assim, eles cuidavam, né, das coisas tradicionais, e constava assim as viúvas de manter elas, né, através do que? De mantimentos, né, elas estavam praticamente ficando desprezadas, né, vamos dizer isso, ela estava desprezada nessa situação. Só que, né, então através dessa murmuração, né, se levantou-se sim, né, essa questão, né, de levantar o que? Esses diáconos que foram instituídos, ou seja, houve uma ordenança. Agora vamos aqui continuar aqui, ó.
E só que aqui no versículo 2 diz assim, ó, e os 12, que no caso, né, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Ou seja, né, no caso, eles estavam aqui, na verdade, dando prioridade na palavra. Houve essa questão realmente sobre ah, esse problema aqui das viúvas, só que também, ao mesmo tempo, eles não tinham, no caso aqui, os 12, né, apóstolos, né, eles não tinham como deixar de quê? Falar sobre a palavra de Deus. É que nem nos tempos de hoje. Né? Nos tempos de hoje é a mesma coisa. É como se nós estivermos, né, pregando a palavra de Deus e às vezes, um exemplo, né, que eu vou lhe dar, é de nós deixarmos de falar a palavra de Deus e colocando as coisas, né, em vãs dentro, né, vamos dizer assim, até mesmo seja num templo, numa igreja, seja num lar, né, e a gente deixar as coisas praticamente, vamos dizer assim, as coisas deste mundo, as coisas que não agrada a Deus, né, entrar no meio, né, ou seja, na frente da palavra de Deus. Então, os apóstolos, eles tiveram um discernimento espiritual de dar a prioridade à palavra de Deus. Por que a palavra de Deus, né? Nós sabemos que lá em Mateus 4, versículo 4, diz assim: toda a palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, né? Que sai da onde? Da boca de Deus, né? Então, nós sabemos que a prioridade é a palavra, tá? Para chegar à vida eterna é a palavra, é a palavra viva, é ela que transforma e é ela que renova. Lá em Provérbios 30, versículo 5, diz assim: toda a palavra de Deus é pura e escudo para aqueles que confiam no Senhor. Amém? Então, seja até mesmo em qualquer lugar, primeiro prega a palavra, o reino de Deus, amém? Aí depois, consequentemente, né, conforme a pessoa aceitar ou se arrepender dos vossos pecados, ela vai receber a palavra, aí também, né, ela vai receber a salvação. Aí, então, eles preocuparam com essa situação, né? E aqui no versículo 3, aí vem e fala assim, ó: escolheis, pois, irmãos. Isso é interessante, tá? Esse escolher, pois, irmãos aqui, não é escolher de qualquer forma, né? Com certeza, né? Tudo tem que ter uma direção de Deus. É por isso que hoje nós vemos, né, que muitas pessoas hoje estão aí na frente, até mesmo, vamos dizer, no altar, né, causando o quê? Né, problemas, situações que, na verdade, até desagradável a Deus. Por quê? Porque foi pessoa que foi escolhida sem ter uma direção de Deus. Então, isso serve para nós também nos tempos de hoje, né? De antes de colocar, né, uma pessoa na frente de um trabalho, temos que também, né, orar, jejuar, para que Deus venha confirmar. Ora, se nós formos aqui lá no livro de Matias, se for ver Matias, no caso de Matias, é, lá no livro de Atos, capítulo 6, versículo 3, eu vou até lá, Atos, capítulo 6, versículo 3, olha que fala lá. Ó, Atos, não, desculpa, Atos, capítulo 1, versículo 20, vou lá no livro de Atos 1, versículo 20, que diz assim, ó:
Atos 1, versículo 20, diz assim: porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, olha só, dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Começamos desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois. Aí está falando aqui, ó, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Aqui no versículo 24, aí fala assim, ó, e orando disseram, isso aqui que é importante, tá? E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhidos, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para seu próprio lugar. Aí nessa, aí fala aqui no versículo 26, né, de Atos 1, 26, olha que fala aqui, ó. E lançando-lhes sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Amém? Então, olha a importância, né, de antes de colocar uma pessoa num lugar aonde não é chamado, né, primeiro de tudo, né, tem que passar por pela ele tem que ser, na verdade, ele tem que ser aprovado. Se nós formos lá no livro de Atos, capítulo não, no livro de Timóteo, tá? Lá no livro de Timóteo também, aqui fala. Olha só o que fala aqui no livro de Timóteo. Diz assim, ó: fala assim, ó, no livro, ó, diz assim, ó, referente ao diácono, tá? Diz assim, ó: da mesma sorte os diáconos sejam honestos e não de língua dobre. Ou seja, né, que ele não seja, não tem dois pensamentos, tá? É se ensina ou não. Não dada a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância. Pessoas que são interesseiras, né, em ganância, dinheiro, enfim. Ó, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Aí vendo aqui no versículo 10, aqui no 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, aí diz assim, ó: e também estes sejam primeiro provados, tem que ser provados, não é de qualquer jeito, tá? Depois sirvam se foram irrepreensível, né? Eles, a partir do momento que ele for provado, ele vai ter que depois passar pelo processo de ser aprovado. Amém? Então, eu vou continuar aqui. Vamos lá, no livro de Atos, capítulo 6. Vou voltar para lá. Atos 6. Atos, capítulo 6. Aí então ele diz aqui, ó: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, de bom caráter, tá? Não é de qualquer jeito, não é pessoa que não tem vontade de servir ao Senhor, que não tem vontade de trabalhar na seara, né? É por isso que lá no livro de 2 Timóteo, vamos lá no 2 Timóteo, olha só o que diz também lá em 2 Timóteo. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2, versículo 15. Olha que fala aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, né? Não pode se envergonhar. Mas se envergonhar do quê? Né? Da palavra de Deus, da cruz do Evangelho. E quantas pessoas às vezes têm vergonha até mesmo
de falar de Jesus, né? Se sente envergonhado, tá? Aí diz aqui, ó, e que maneja bem o que? A palavra da verdade, né? Então, esse obreiro aqui, no caso, ele passa a ser um obreiro, essa pessoa, né? Ele tem que ter, né, esse caráter também, essa reputação. Então, diz aqui, ó, de boa reputação, tá? Aí, cheio do Espírito Santo, e tem que estar cheio do Espírito Santo, porque é Deus que capacita essa pessoa, é Deus que vai capacitar. Não adianta se eu estiver na carne, né? Porque a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que não andai, pois andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, não fazer a vontade da carne, nós temos que estar em espírito, né? É lógico, né, que quando chega nessa fase aí, nessa posição, então o diácono com certeza já tem que estar cheio do Espírito Santo, tá? Para que ele não venha a ser confundido, tá? Confundido por quem? Pelo inimigo, porque o inimigo ele pega pela carne, né? Porque é os pontos fracos, né, da pessoa. Ele leva, se você for lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, ali você vai ver ali falando sobre a obra da carne, tá? Ali fala de tudo, fala de luxúria, fala de imoralidade, fala de tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, é isso que o Satanás ele quer mesmo, né? Para que a pessoa ele perde toda essa vida de cristão, né, verdadeira. Amém? Que é andar em espírito. Vamos voltar lá em Atos capítulo 6. Então diz aqui, ó. E também, além de cheio do Espírito Santo, e de quê? De sabedoria, tá? Sabedoria. Agora, a sabedoria, isso aí é lógico que vem de Deus, tá? A mesma coisa, se eu for lá no livro de no livro de Tiago, capítulo 1, versículo. Vamos lá, livro de Tiago 1, versículo 5. Livro de Tiago 1, versículo 5. Olha o que diz aqui, ó. Ó, e se algum de vós te falta o quê? De sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todo dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe há dada. Amém? Então a sabedoria, ela vai ter que vir, em primeiro lugar, de Deus. É Ele que dá a sabedoria. Às vezes a pessoa pergunta assim, como é que eu vou, de que forma que Deus vai me usar, de que forma que eu vou... Não, é Deus que ele vai capacitar, né, o obreiro, a obreira, né, o diácono, né, a diaconisa, enfim, né? Então é ele que capacita, né? Então é o Espírito Santo que ele dá o que for útil, né, a cada um. Amém? Então, no caso, vou voltar lá no livro de Atos, capítulo 6. Vou voltando para lá de novo. Atos 6. Aí vou continuar no Atos 6, versículo 3, né? Depois falou assim, ó, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, tá? Que é referente ao quê? A esse trabalho que foi dado a eles, né? De cuidar do quê? Das viúvas, né? Que no caso, que elas estavam, né? Praticamente passando por uma situação lá de necessidades. Então, aí vem aqui no versículo 4. Mas nós perseveramos aonde? Na oração e no ministério da palavra. Tá vendo? Ó? Isso aqui que é a chave de todos nós, tá? É nós perseverarmos, né, na oração e no ministério da palavra. São duas coisas, na verdade, aqui. Oração, palavra. Oração, palavra. Tem que ter isso aqui para manter. É a coluna, tá? Então, vamos lá. Então, se... tanto que, na verdade, se... Bom, vou continuar aqui. Ó, no versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé.
Primeiro de tudo, também tem que ter fé, né? Que não adianta eu ser estar lá no meio e eu não tiver fé. Como é que? Porque sem fé o quê? É impossível agradar-lhe a Deus. Porque é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Isso está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu tenho que ter fé. Sem fé não adianta. Sem fé, né, a obra é morta. Tá? Então eu vou continuar aqui. Ó. Aí escolheu homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procório, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, e Prosélito de Antioquias. Tá? E no caso, eles começaram o que também? Para tudo isso aí, para pregar o evangelho de Deus. No caso, principalmente aos gentios também. Né? Que se for lá no livro de Atos capítulo 11, Atos capítulo 11, ali também fala, olha só, eu vou lá em Atos 11, olha que fala lá em Atos 11. Diz assim, ó. 11, versículo 21. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Aí aqui fala aqui, ó, no versículo 21, Atos, capítulo 11, versículo 21. E a mão do Senhor era com eles. Olha que interessante, ó. Se não for, ó, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Isso é importantíssimo, tá? A mão do Senhor tem que estar com você. Tá? Não é a gente vê as pessoas pela emoção, pela palavra que é bonita. Não, não é isso. Tá? É Deus na vida, na sua vida. Tá? Mas não para se exaltar, mas sim para glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que fazer essa diferença, que tem pessoas que têm dificuldade. Né? Às vezes tem pessoas que pregam bonito, né, que arrastam pessoas, vamos dizer assim, mas a Bíblia fala que também, né, tem lobos devoradores também no meio. Então nós temos que ter discernimento espiritual, saber o que é de Deus e o que não é de Deus, amém? Então nós temos que tomar cuidado. Mas uma pessoa que mas como que eu vou conhecer se ela é realmente uma pessoa de Deus? A Bíblia mesma fala, né, que pelos frutos conhecereis. Pelos frutos, amém? Né? Porque ela não pode, né, uma árvore não pode produzir uma árvore de limão, um exemplo, né? Ela não pode produzir um fruto de laranja, tá? Um exemplo que eu estou dando aqui. Então, ela tem que estar em coerência com a palavra de Deus. Então, daí que nós sabemos, e também a vida da pessoa. Se a pessoa ela está realmente em coerência com a postura que Jesus Cristo nos ensinou, então, amém, né? Vamos deixar essa pessoa e orar, continuar orando.